Então tá. Beleza. Bom, então nós tínhamos parado aqui, né? Então nós estamos falando do polinômio de Lagrange, que é uma solução, é uma resposta, né? Aquilo que o polinômio ou a interpolação via matriz Vandermonde não consegue responder, né? Porque nós vamos fazer uma inversão de matriz e isso é complicado. Então, o polinômio de Lagrange, ele vem para suprir essa necessidade. Então, vamos ver o seguinte. Vamos dar nome aos bois. Aqui eu tenho o x0, aqui eu tenho o x1 e aqui eu tenho o x2. Aqui eu tenho o y0, o y1 e o y2. Tá? Vou fazer um x0 decente. Então, x0. Tá? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui. Então, o nosso índice, nosso primeiro índice, é o L0. O L0 combinado com o X0. Então, vamos olhar para o L0. Vamos botar o 0 no lugar do K. Então, o que acontece? Aqui em cima, não posso ter nenhum J com índice 0. É o que ele está dizendo para nós. O J tem que ser diferente de K. Ou seja, o J tem que ser diferente de 0. Então, o que acontece? O que acontece? L0. Então, aqui em cima não vai aparecer L0. Então, vai aparecer x menos x1, x menos x2. Certo? Então, eu não tenho... Eu estou olhando o L0. Então, vai aparecer o x1 e o x2. Lá embaixo vai aparecer o x0. Vai ficar o x0 menos o x1 e o x0 menos o x2. Então, eu vou embaixo, eu vou combinar o x0 com o x1 e o x0 com o x2. Tá? É uma notação regada, porém bem simples, gente. Aqui é extremamente mecânico. Então, o que acontece? Né? Então, novamente, aqui embaixo, né, onde o J for igual a 0, a gente não né, tem que evitar isso. Porque senão vai ficar x0 vezes x0. Aí não dá. Né? Aqui embaixo, em nenhum momento vai ter 0. Né? Ou seja, se eu estou usando x0, então esse x0 vai ser menos alguém que não seja o x0. Então, é x0 menos o x1, x0 menos o x2. Então, o que acontece? Quem é o x1? X1 é 1. Quem é o x2? X2 é 2. O x0. X0 é menos 2. X0 é menos 2. Então, menos 2, menos 1, menos 2, menos 2. Faço a continha. Cheguei aqui. Qual é a potência máxima do polinômio? 2. Tem que ser diferente? Não. Tem que ser 2, né? Tá. Vamos adiante. Agora vamos para o próximo. Vamos para o x1. O que acontece com o x1? O que acontece aqui? Então, novamente. Só puxar isso aqui para cá. Novamente. Olha só. Eu tenho x. Eu tenho x1. Então, aqui em cima não pode aparecer x1, conforme está dito aqui. Ó. Não vai ter j igual a K. J igual a 1. O meu K aqui agora é 1. Vai ficar x menos x0, x menos x2. Não tem x1. Todos os outros menos o x1. E aqui embaixo, o x1 entra, mas ele vai fazer a diferença com o x0 e ele vai fazer a diferença com o x2. Repara, o x1, o meu L1, em cima não tem x1. Embaixo, ele vai fazer a diferença. Se eu tenho 3 linhas na minha tabela, aqui em cima o meu produto só vai ter dois fatores. Novamente, né? x1 é 1, o x2
menos 2. Então, vai ficar menos, menos, vai ficar 1 mais 2, né? O 3. 1 menos 2, esse aqui, ficou menos 1. Então, aqui nós temos esta situação de novo. Então, o nosso polinômio grau máximo é x ao quadrado. Tá? O polinômio de Lagrange não é, ele é só, visualmente ele assusta, mas ele é bem tranquilo. Tá? Então, tá. Perdi o mouse. Até aqui. Então, o que acontece? Vamos para o L2. Mesma coisa. No L2, em cima, eu não tenho 2, né? Embaixo, o meu 2 é a diferença de todos os anteriores. Então, o que acontece? Né? Então, eu vou ter x menos x0, x menos x1. x2 menos x0, x2 menos x1. Aí eu substituo. Tá? E meu x0? Meu x0 é menos 2. Então, vai ficar menos menos 2 mais 2. É meu x1. É 1. X menos 1. Né? Então, não entra esse aqui, porque agora nós estamos trabalhando com o 2. Então, vai ficar x2 é 2 menos o x0. Menos menos 2. Isso aqui dá 4. Aqui eu tenho 2 menos o 1. Então, vai ficar 1. Então, fazendo as continhas do polinômio, nosso polinômio máximo é de segundo grau. Tá. Beleza. Não tem muito mistério aqui. Bom. Nós temos o L0, o L1 e o L2. O que acontece? Eu tenho o L0, o L1 e o L2. Quem é o x0? Né? O y0. O y0 é 5. Quem é o y1? É 0. Quem é o y2? É 3. Então, o que acontece? Muito simples, né? Então, vai ficar 5 vezes L0, 5 vezes L0. 0 vezes L1 e menos 3 vezes L2. Bom, vai ficar 5 sobre 12, menos 3 sobre 4. Se alguém quiser fazer as contas até o fim, como eu, nosso polinômio interpolador é esse aqui. Tá? Só voltar lá. Tá. Aqui eu não fiz o gráfico. Eu deveria ter feito o gráfico no GeoGebra. Deixa eu só ver aqui. Para a gente enxergar. Então, se eu for lá no GeoGebra, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho o GeoGebra aberto aqui, não. Vamos ver aqui. Eu vou fazer o gráfico desse polinômio só para a gente ver que realmente ele vai passar em cima dos pontos, né? Então, polinômio de Lagrange, essa formulação, ela também vai me dar uma interpolação, também vai me dar fornecer um polinômio que satisfaz aquelas premissas de um polinômio interpolador, que é passar, ou seja, conter os pontos, né, da tabela que nós temos. Então, ficou y igual a menos 1/3, né, vezes x ao quadrado, menos 2x, mais 7/3. Aqui ele, né? Aqui o nosso polinômio. Né? Deixa eu ver.
Nós tínhamos menos 2, o menos 2 dá em 5, né? Vamos ver aqui. Então, nós tínhamos menos 2, o menos 2 dá exatamente no 5, né? Olha lá. Nós tínhamos o zero dá exatamente no 2, né? Então, opa, nós tínhamos... Aqui nós temos o menos 2 para x. Só ver aqui. Isso. Então, nós tínhamos o menos 2. Nós tínhamos o menos 2 para x. X era menos 2 e 5. 1 e 0, 2 e menos 3. Tá. Aqui. Então, vamos pegar aqui. Opa, não quer carregar agora. Ok. Puxa. Bom, não quer carregar. Só voltei para verificar o gráfico, mas não quer carregar isso. Vou fazer o seguinte. Volta aqui e volta aqui. Ah, voltou. Então tá. Então nós tínhamos menos 2 e vai fechar com o 5. O 1 fecha com o 0. E o 2 fecha com o menos 3. Certinho aqui, ó. Pode ver direitinho os pontos. Tá aqui os pontos da tabela. Aqui, aqui e aqui. Certo? Então, nós conseguimos fazer uma interpolação, né, perfeitinha. Tá? Então, nós vimos que a metodologia de Lagrange me fornece um polinômio que também é interpolador. Tá? Agora vamos resolver aquele problema que a gente não estava conseguindo resolver. E quando a gente botou a matriz de Vandermonde, ele me deu um problema de singularidade. Então, eu peguei esse problema e vamos aplicar o polinômio de Lagrange. E aí, o que eu quero? Eu quero calcular o P de 45. Voltando lá naquele exercício, eu queria o valor de y para 45. Então, tá. O que eu tenho? Eu tenho 5 linhas, então meu polinômio é de quarto grau. Eu vou ter 4 parcelas aqui. y0, eu vou ter, né? Eu vou ter o y0, L0, mais y1, L1, mais y2, L2, mais y3, L3. Né? Então, é isso que eu vou ter. Então, isso aqui é isso aqui. Opa, tem mais uma. Mais y4, L4. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, até L4. Começando em 0 até 4. Então, aqui é a posição 1. A posição 0. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o x0. Esse aqui é o meu x1. Esse é meu x2. Esse é meu x3. E esse é meu x4. Tá? Então, a interpolação de Lagrange consiste nisso aqui. O que nós temos que determinar? Quem é o L0, quem é o L1, o 2, o 3 e o 4. Então, vamos lá. Bastante trabalhoso. Vamos lá. O L0. Esse é para o L1. O L0. Então, aqui eu tenho o x0, x1, o x2, o x3 e o x4. Bom, o L0. O L0, né, nós vamos fazer aqui, nós vamos ter aqui em cima as
produtos, né? Então não vai ter produto com x0. Por outro lado, aqui embaixo nós vamos ter o produto das diferenças do x0 pelos demais elementos. Tá? Então repara, aqui eu deixei de corzinha diferente. Meu índice é 0, vai ficar x0, 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 x0. Ó, x0 menos 1, x0 menos 2, e assim por diante. Vamos comparar com o x1. Olha o que aconteceu de diferente. Tá? O que aconteceu de diferente? Aonde tinha... Aqui não tinha x0, mas agora apareceu x0. Então, comecei x menos x0. Próximo seria o quê? X menos x1. Não tem o x1. Tá? Ou seja, aí agora vem o x2, x3, x4. Agora, o que acontece? Agora vai ser x1 menos x0. Então, vai ser a diferença entre o x1 e os demais elementos. Agora, vamos para o x2. Ó, x menos x0, x menos x1, x menos... Não tem. Aí vai x3, x4. Ó, e aí o que acontece? A diferença do x2 para os demais elementos da tabela. Agora vai num crescente. Quem é que vai ser o x3? Ó, mesma coisa, né? x0, x1, x2. Tem x3? Não. x0, x1, x2. Não tem o x3. O x3, de novo, a diferença com os demais elementos da tabela. Tá. Então, aquela história. Então, x0, x1, x2, x3, pula para o 4. Agora o L4. Bom, o L4 vai ficar x0, x1, x2, x3, não tem L4. Embaixo aparece, então, o x4 como diferença de todos os demais. Bom, o que acontece? Aqui a gente vai ter nós temos esse equacionamento. Para fazer essa conta, né? Botar tudo isso lá. Para fazer tudo isso, eu usei o Silab. Como é que eu usei o Silab? Eu usei o Silab da seguinte forma. Deixa eu ver. Isso aqui é de geometria. Não, isso aqui é outro problema. Aqui. Eu usei o Silab da seguinte forma. Tá? Eu coloquei aqui os valores de x e y. Aqui está o x, aqui está o y. E eu digitei quem é o x0, esse elemento aqui, né? Então eu disse x0 vai receber o x1. Quem é o x1? Quem é o x2? Quem é o x3? Quem é o x4? Você não precisa fazer isso aqui, mas quem é da programação, quem faz programação, né, pode ser redundante. Mas aqui o que eu quis fazer? Eu simplesmente quis adaptar a linguagem à linguagem que eu apresentei no PowerPoint, certo? É só isso que eu quis fazer. Eu simplesmente quis adaptar essa linguagem. Pode colocar direto já, né? Dá para fazer toda a programação. Inclusive, tem eu podia ter apresentado para vocês já o algoritmo, mas não, vou fazer direitinho. Mesma coisa aqui, né? O y0, y1, y2, y3, y4. Né? Simplesmente só para manter e preservar a mesma linguagem. Porque o que acontece? Agora vamos ter os L's. Os L's, antes de mais nada, antes de você fazer isso aqui, você tem que dizer qual é o X que você quer fazer a conta. Tá? No problema, você tinha a tabela lá, e lá na tabela se queria calcular o polinômio quando x é igual a 45. Né? Então, quando x é igual a 45. Então, essa informação ela tem que vir antes do L. Por quê? Porque o L necessita saber quem é o x. Se você não disser essa informação antes vai dar erro. Então, essa informação ela tem que vir antes. O problema está pedindo o x, quanto é o polinômio em x igual a 45. Tá.
Então, o que acontece? Então, nós digitamos, foi digitado aqui exatamente os L's. Então, o L0, o L1, o L2, o L3 e o L4. Aqui tem um fato interessante que é a questão diagonal, né, gente? Se vocês olharem aqui, vocês veem as diagonais perfeitas, né? Ó, aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x0, x1, x2, x3, né? Ó, vê direitinho as diagonais. Isso aqui é interessante você perceber, né, essas diagonais aqui, para verificar se você está fazendo, está escrevendo o polinômio de forma certa, né? Então, novamente aqui você tem a divisão, né? Você lembra que tem uma divisão. Então, o numerador, então aqui é o meu numerador e aqui é o meu denominador. A minha divisão está aqui. Novamente, a gente pode ver também as diagonais, né? x1, x2, x3, x4. Né? x2, x3, x4, e assim por diante. Aqui, o que muitas vezes acontece é zerar um fator. E quando zera um fator, também dá erro. Tá? E aqui, então, são feitos L's. Né? Feitos L's. Então, aqui eu programo o polinômio. Aqui está o polinômio. Então, aqui está o polinômio de Lagrange. Tá? Então, aqui está o polinômio de Lagrange. E é aquela historinha, né? Do somatório de quem? Do YK o LK. Então, o YK vezes o LK. E aí ele vai fazer a conta e aqui ele vai imprimir o valor do P. Tá? Não vai sair, não vai ter uma saída de um polinômio, tipo x na quarta menos... Não. Vai sair direto um número. Tá? Mesmo assim, a gente usou o polinômio de Lagrange, porque o polinômio está aqui. Ó. Nós não, o Scilab ele não trabalha com linguagem simbólica. O que eu quero dizer que ele não trabalha com linguagem simbólica? Ele não faz conta com x e y, não faz conta com letra. A letra tem que ter um número. Então, os x e y com índice, ele tem. Então, antes disso, você tem que dizer quem é o x sem índice. E aí ele vai fazer a conta e vai te dar um número. Vamos ver como é que ficou, como é que está lá na apresentação. Então, aqui, né? Aqui tá aqui. Essa rotina eu já deixei lá no Moodle para vocês. E quando... eu já me antecipei aqui. Pronto. Volta. Vamos lá. Volta. Vamos voltar lá, porque não apareceu aqui o finalmente. Então, na hora que eu mando rodar aqui, só rodar aqui. Na hora que eu mando rodar, ele vai me aparecer, então, aonde? Vamos ver. Na hora que eu mandei rodar, apareceu aqui, né? 4.10. Então, 4.10. Vamos ver se está coerente. 4.10. Coerente, né? Nós entramos com 45 e saiu 4.10. Tem que estar mais próximo do valor de 47. Certo, né? É isso aí. Então, eu entrei com um x45, mandei rodar e o meu valor de y foi 4, em torno de 4,10, né? Então, só para a gente dar mais uma olhadinha nesse valor. Foi lá, né? 4.10. Então, o que acontece? O polinômio de Lagrange resolveu aquele problema e, usando a matriz de Vandermonde, não deu para resolver. E resolveu de uma forma muito mais tranquila. Então, quando a gente está trabalhando com sistemas lineares, como aquele de Vandermonde, que já era 4x4, né? Melhor, já era grande, era mais que 5x5, já era 5x5 com números horrorosos. Olha só os números aqui. Quanto é que é 50 ao cubo? Né? Esse tipo de problema, o polinômio de Lagrange ele vai atenuar e vai passar por cima dele assim, ó, sem grandes esforços. Porque fazer essas continhas aqui é muito menos trabalhoso, gente, muito menos trabalhoso do que resolver inverter uma matriz.
mais que você diga, ah, mas é muito mais fácil escrever inv de A do que escrever esse monte de conta, mas mesmo fazendo inv de A, o Scilab não conseguiu fazer. Então, imagina quando não tinha um Scilab. Então, tá. Então, para finalizar, tem esse exercício aqui, que é o seguinte. Os polinômios interpoladores, eles também eles são úteis para ajudar a aproximar funções. Então, por exemplo, eu tenho uma função, nossa boa e velha hipérbole clássica, né? Y igual a 1 sobre x. Então, use o polinômio de Lagrange para aproximar y igual a 1 sobre x nos pontos 2, menos 2, 2,75 e 4. Depois ele pede para aproximar o valor para x igual a 3. Então, vamos ver o que acontece. Então, eu vou usar o polinômio de Lagrange para traçar um polinômio que cobre os pontos da hipérbole, né? Dessa função aqui. Então tá, são quantos pontos? São 3 pontos, então nós temos um polinômio de segundo grau. Então, a potência máxima vai ser de segundo grau. Tranquilo, né? Só vou fazer umas considerações aqui. Só para a gente ver o que acontece. Então, eu tenho aqui o meu x e eu tenho meu y. Quem é meu y? Meu y é 1 sobre x. Eu entrei com 2, meu y vai ser 0,5, né? Ou 1 sobre 2. Vamos escrever 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2. 0,5. Eu entrei com 2,75. Aqui vai ser 1 que divide 2,75. Não lembro o que acontece no número. Eu entrei com 4. 1 que divide 4. Tá? Então, essa aqui é a minha tabela. O meu x, eu tenho x0 é 2, x1 é 2,75 e o x2 é 4. Muito bom. Então, e agora? Eu tenho 3 pontos. Então, vai ficar meu L0, né? x1 menos x2, x0, x1, x2. Né? Então, eu faço as continhas. Aqui eu tenho um polinômio de segundo grau. Tenho o L1, mesma coisa, né? Então, repara. Aqui não tinha x0, agora tem x0 barra, vai vir o x1. Né? Não teria o x1, vai ter o x2. Eu faço o x3, o x2, então x0, x1, não tem x2. Substituo, né? Faço substituição nesses valores aqui que tem, né? Porque o x a gente não conhece, não tem ele ainda preliminarmente. Então, nós temos esse polinômio. Então, tá. O que acontece? Aqui nós temos os L's, né? Os L's que nós calculamos anteriormente. O L1, o L2 e o L3. Então, o que eu sei? O x, o y0, né, é 1 sobre x0, 1 sobre 2. O y1 é 1 sobre x1, 1 sobre 1,75. O y2 é 1 sobre x2, 1 quarto. Então, o polinômio de Lagrange é aquilo que eu falei, que a gente já mostrou. A combinação. y0, L0, y1, L1, y2, L2. Então, agora é só juntar um meio vezes isso aqui, 1 sobre 2,75 vezes isso aqui, 1 quarto vezes isso aqui. Bom, escrevi ali, sem muito mistério. Aqui eu só simplifiquei. Tá? Se você está fazendo lá no Scilab, né? Se a gente está fazendo isso no Scilab, a gente está fazendo lá no Scilab, se a gente está fazendo no Scilab, deixa eu só ver aqui, se eu abro aqui o Scilab. A gente está fazendo aqui no Scilab, vamos abrir um novo aqui. Então, o que eu sei? Vamos botar aqui x0,
igual a 2. X1 igual a 2,75. O x2 é igual a 4. Tá. Bom, nós queremos fazer uma aproximação, e isso o problema está dito. Eu vou chamar essa aproximação de x igual a 3. Porque a gente tem que dizer quem a gente quer aproximar primeiro no Silab. Né? Como eu disse para vocês, o Silab não faz conta com letra sem número. Então, vou botar o L0. Quem é meu L0? Meu L0 é x menos x0 vezes x menos x. Opa, x menos x0 não, né? x1 vezes x2. Dividido por quem? Agora entre o x0. x0 menos x1. Vamos botar um parênteses aqui, porque senão ele não sabe que está tudo dentro do denominador, né? Aí vão dizer, ah, mas está dando diferente, eu já fiz tudo no mundo, já revisei, ó. Tem que usar o parênteses porque, ó, o que ele está mostrando ali, ó? Que tudo que está dentro desse parênteses está debaixo daquela divisão. Por isso, tem que usar o parênteses. Se eu não usasse o parênteses, a divisão só ia incidir no primeiro parênteses. Dessa maneira, ele está dizendo que tudo está debaixo da divisão, tá? Beleza. Vamos para o próximo. O L1. Quem vai ser? Vai ser x menos o x0 agora, vezes x menos o x2, né? Não tem x1, dividido, abre parênteses, abre outro parênteses, x1 menos x0, vezes x1 menos x2, fecha. Opa, fecha não, tá fechadinho aqui. Certo? E por fim, o L3 vai ficar L3 não, L2 igual a x menos x2, x2 não, x0, vezes x menos x1. E x2, não, porque é o L2, abre parênteses, x2 menos x0, vezes x2 menos x1. Não pode ter x2 menos x2, porque não vai zerar o denominador. Repara, tem que ter dois parênteses embaixo para quê? Para deixar tudo dentro do denominador. Tá? Agora, o segundo, vamos fazer o polinômio. Então, o polinômio vai ser quem? O polinômio de Lagrange é quem? É o polinômio de Lagrange. Então, o polinômio de Lagrange ele é o produtório, é o somatório, né? Então, nós temos que fazer essa soma aqui. Bom, vamos pegar de novo a nossa continha aqui. Então, vai ser quem? Vai ser o y0 vezes o L1. Então, vai ser y0 vezes o L0 mais o y1 vezes o L1 mais o y2 vezes o L2. Bom, mas se eu mandar fazer a conta, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não sei quem é y0, não sei quem é y1, não sei quem é y2, não sei quem é nada. Então tem que saber, tem que dizer quem é. Quem é quem? Então, o y0 é 1 sobre x0. Quem é o y1? É 1 sobre x1. Quem é o y2? É 1 sobre o x2. Agora ele vai fazer a conta direitinho. Então, vamos salvar, ele vai mandar salvar, vou botar aqui, sei lá, exemplo 2. 2 da hipérbole. Salvei e rodou. Vamos ver como é que ele rodou. Tá? Deve estar aqui. Então, ali, ó. Então, eu vou pedir para ver quem é o P. O P deu 0,3295. Será que a gente acertou? 32,95. Guardando o número na cabeça. Fizemos a continha.
Papá. Ó, substituir 32,95. Certo? Então, só para dar uma olhada aqui de novo. Então, o que, que acontece? Quando eu fiz o polinômio, quando eu fiz aqui eu fiz a simplificação e obtive os polinômios. Aqui tem polinômios de segundo grau. Eu fui lá no GeoGebra, digitei, né, as duas curvas. Então, aqui está o 1 sobre y e aqui está a interpolação. Ó, repara que entre 2 e 4, eles estão bem próximos. Entre 2 e 4, tanto a interpolação quanto 1 sobre y, né? Então, esse aqui é 1 sobre y, 1 sobre x, e aqui está a interpolação. Né? Então, essa interpolação entre 2 e 4, eles estão bem próximos uma em cima da outra. Certo? Aí, então, eu substituí para x igual a 3, substituí o 3 no lugar do x e encontrei o 0,3295, tal qual a gente fez ali no Scilab. Certo? É isso. Tá, pessoal. Bom, então aqui eu apresentei um pouco da interpolação para vocês. Eu deixei lá no Moodle uma lista com alguns exercícios, 4 exercícios bem simples. Assim, tudo que eu falei aqui dá para resolver aqueles exercícios. Qualquer coisa me perguntem, entrem em contato, tá? E a gente vai conversando. Mas está tudo dado. Usem os recursos que eu passei para vocês do Scilab, eles vão ser úteis na hora de resolver aqueles exercícios e as apresentações. Tá? Não tem grandes mistérios ali. Certo? E é isso. Nós estamos acabando a nossa terceira live. E é isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Certo? Nós temos mais uma semana de trabalho. Eu ainda vou corrigir as 2 atividades de vocês. Tá? Uma hora dessas. Recém terminando os grau A's, certo? Quem tem alguma coisa para me entrega até sábado, certo? Então tá, pessoal. Então se cuidem, né? Álcool gel, máscara e a gente se vê semana que vem, então. Certo? Então tá, Valeu, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa semana para vocês. Falou.